Então, vamos falar sobre o teatro. Nós sabemos que o teatro ele requer muitas preparações de toda a equipe, de todos que participam, e ele vai ser assim a forma de representar aquele papel. Às vezes pode ser baseado em ficção, às vezes pode ser baseado em vida real. Então o teatro ele é muito importante porque ele vai expressar a identidade da pessoa, ele vai mostrar como a pessoa pode ser assim desenvolver suas formas corporais, suas formas faciais, certo? E nós temos, né, para fazer uma peça, como foi dito na aula, é necessário então a pessoa pegar e se preparar junto com toda a equipe. Tem um diretor artístico, tem o figurino, tem a sonoplastia, tem a iluminação, e nós vamos ver. E nós vamos ver cada uma dessas partes. Vocês peguem seu caderno aí e na matéria de arte vai copiar a pergunta e a resposta. Aqui ó, a encenação de uma peça, o figurino, a expressão corporal. O que é um diretor teatral? O diretor teatral é o profissional responsável por supervisionar a montagem de uma peça de teatro. O que é um enredo? O enredo é a sucessão de acontecimentos que formam a história. O que é um elenco no espaço teatral? O que é um elenco? Deixa eu passar. O que é um elenco no espaço teatral? O elenco é o grupo de atores que participa de um espetáculo teatral, de um programa de TV, de um filme e etc. Isso é um elenco. O que é um texto dramático? É aquele tipo de texto escrito para ser encenado. O texto dramático ele acontece na literatura desde a formação do homem, o entendimento do homem, quando o homem começou a fazer a escrita, ou quando só tinha textos orais também. Eles começaram a fazer textos dramatizados. Como podem ser as personagens nos espetáculos teatrais? Elas podem ser fictícios. Como podem ser as personagens nos espetáculos teatrais? Podem ser fictícios, criados por um autor, podem ser fictícios, criados por um autor e interpretados pelos atores. Eles podem ser inventados pelos próprios atores também quando atuam de improviso, quando se valem de suas memórias, experiências vividas. Então só faz aí o que está grifado em vermelho. Essa é a resposta do questionário. Como é o processo de criação de uma personagem? Envolve várias pesquisas e experimentações que podem ser individuais ou coletivas, em conjunto com o diretor e o restante do elenco. Do que os autores se valem para criar uma personagem? De recursos como expressões do rosto, modificações da voz,
e movimentos corporais. O que é caracterização? São modificações no corpo e no rosto, usando maquiagem, roupas e adereços. O que é o figurino ou traje de O que é figurino ou traje de cena? Usam diferentes roupas e adereços para dar vida aos personagens. As roupas e os adereços que os atores usam nas apresentações. Isso é o que é figurino ou traje de cena. Qual é o papel do figurino? O papel do figurino ajuda a caracterizar as personagens. Qual é o nome do profissional envolvido no figurino? É chamado de figurinista. Toda novela, todo filme, todo monólogo tem peça teatral, tudo, cinema, filme, tudo, novela, todos têm o figurino. Até peça de teatro de escola também tem figurinista, viu? Chamada de produção. O que é um croquis? É a realização de desenhos dos trajes da cena, certo? É aquele desenho que vai ser usado como base para o figurino. Então a pessoa desenha, né, começa aí do lado, esse croquis do lado, é chamado croquis porque é o desenho dos trajes da cena da peça de teatro. O que é o espaço cênico? É o local em que a encenação de um espetáculo acontece e pode ser o palco de um teatro ou outro lugar qualquer. O que é o cenário de uma peça teatral? O que o cenário O que o cenário de uma peça teatral ocupa? Ocupa o espaço cênico e pode ser formado por móveis e objetos de cena que ajudam o público a reconhecer o lugar onde acontece a encenação. Defina cenógrafo. É o profissional responsável pela elaboração do cenário e pela criação ou adaptação dos móveis e objetos de cena.
Quem é o iluminador? É o responsável pela iluminação de um espetáculo teatral. Defina sonoplasta. A trilha sonora de um espetáculo que é responsabilidade dele. Então, a trilha sonora de um espetáculo fica na responsabilidade do sonoplasta, ou seja, é aquele responsável pela trilha sonora de um espetáculo. O que é ação teatral? Em um espetáculo são os acontecimentos. Quem é o narrador? É aquele que narra ou conta uma história. Como se organizam as peças teatrais? Em partes denominadas atos. O que são rubricas? São informações sobre a estrutura externa da peça. São informações sobre a estrutura externa da peça, divisão, indicações sobre o cenário. Isso aqui é ainda sobre atos. Rubrica é a movimentação dos personagens no palco, as atitudes, os gestos que devem fazer, a entonação da voz que devem usar, certo? Então, numa peça teatral, na estrutura externa, a indicação do cenário, a movimentação das personagens no palco, as atitudes, tudo que ela faz, tudo que ela vai dizer, toda a forma de expressão é colocado dentro de parênteses e essas palavras são chamadas de rubricas. O que é um dramaturgo? É o nome dado ao profissional de teatro que escreve peças para serem encenadas. Atualmente, o dramaturgo pode trabalhar em conjunto com as companhias teatrais, auxiliando na preparação dos espetáculos. Então, se você for seguir a carreira do teatro, você pode escolher várias profissões: dramaturgo, iluminador, narrador, pode ser personagem, pode ser escritor,